Muito bem, chegando para mais um podcast On News aqui pelo canal do YouTube, pelo site onnews.com.br. E hoje aqui um grande amigo, conheci há um tempo bacana, pessoa da melhor qualidade, um político nato, ainda não foi candidato a nada. Mas olha, se for... Então, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Prazer. Clemente. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Prazer. Prazer todo nosso ter aqui para falar sobre política, falar sobre o PSD, falar sobre as fusões de partidos, aquilo que saiu, que está voltando de certa forma, o que vai acontecer. Ó, gente, tem muita novidade hoje sobre a política joseense. Concorda comigo, Theo? É verdade. Saímos de uma eleição difícil, né? No final do ano passado. E nós já estamos agora preparando o PSD para as eleições do ano que vem, porque se faz necessário ter aí deputados estaduais e federais que possam defender o interesse não só de São José, mas também de todo o Vale do Paraíba. Antes de começar aqui a entrevista com o Theo, não dele é Sérgio, né? Sérgio Teodoro. Falar sobre a sua vida. Você é casado, você tem filho médico já praticamente, tem outro filho que é psicólogo, enfim, né? Sua família é de São José dos Campos. Sim. É isso, né? Eu já vivo a maior parte da minha vida aqui em São José. Então eu já me. Você é daqui não? Não, eu sou de São Paulo, eu sou paulistano. Mas eu vim para cá em 92. Então eu já vivo há mais de 30 anos aqui em São José, me considero já um joseense. Né, já tive a oportunidade de contribuir também com a cidade na administração pública, né? Fui secretário de esportes aqui por 4 anos, de 2009 a 2012. Governo Felício, é isso, né? No governo do Cury. Ah, do Cury mesmo. Do Eduardo Cury. E foi aí que eu conheci essa turma toda da política, acabei me aproximando da política e não saí mais dela, estou com o grupo até hoje, né? Mas respondendo a tua pergunta, sim, sou casado com a Milena. Né, conheci a Milena aqui em São José dos Campos. A Milena veio trabalhar na Embraer aqui, eu acabei a conhecendo. A gente já está junto há 15 anos. Eu tenho 3 filhos, tenho o Leonardo, o Rafael e a pequena Sofia, de 9 anos. Maravilha. Teu filho faz medicina, está bem caminhado já, né? Então o outro é psicólogo e já está bem caminhado também, né? Sim, o Léo é psicólogo, trabalha inclusive aqui no Hospital Municipal e também tem o seu consultório aqui na Vila Ema. E o Rafa está no último ano de medicina, né? Fez o FMG, está fazendo agora um estágio no Einstein e deve prestar agora no final do ano para a residência e deve voltar para São José aí, né? A partir do ano que vem. Tião, por que até hoje não foi candidato? Rapaz, eu acho que tem gente mais talentosa que eu tá bom. para ser candidato. eu tive a oportunidade de colaborar com a administração pública, né? Eu sou empresário, eu tenho uma empresa aqui em São José, com uma filial em São Paulo e em Joinville. Qual área? Eu tenho uma distribuidora de rolamentos industriais. Entendi. Então, eu atuo muito na área voltada às indústrias e aí de uma forma nacional, né? Nós começamos a empresa aqui no Vale, atuando inicialmente no Vale do Paraíba, com a abertura da filial em São Paulo e Joinville, isso permitiu que a gente pudesse atender nacionalmente. Mas eu tive a experiência, né, em 2009 a 2012, colaborar na administração pública, e aí é o outro lado, né? Você sai do lado privado e vai para o lado público. Foi uma experiência muito bacana, importante, e aí você passa a entender a função do gestor público, né? Porque o mínimo que você faz, você impacta a vida de milhões de pessoas, de milhares de pessoas, né? Então, senti isso muito durante os 4 anos em que fiquei à frente da Secretaria de Esportes, implantando programas junto com o prefeito Cury à época. A gente conseguiu levar muitas coisas bacanas. A academia ao ar livre foi implantada durante a minha gestão à frente da Secretaria. Aliás, você não caiu de paraquedas na coisa, você é um esportista, né? Então, quem me levou para a vida pública foi o Mano, que eu o sucedi na Secretaria de Esportes, né? E eu e o Mano, a gente tinha uma vida assim, esportiva Alberto muito... Marques, filho, né? Grande Alberto Mano. Figura, né? Contribuiu aqui com a cidade por 16 anos, brilhantemente. Passou por secretarias importantes, como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esportes, e finalizou aí junto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, o Mano me fez o convite à época, eu acabei aceitando e tive a oportunidade de colaborar. E aí, quando você é picado por esse bichinho da política, e esse grupo também, ele é um grupo muito diferenciado, né? Então, trabalhar com Felício, com Anderson, com essa turma que hoje
compõem o PSD é sempre muito gratificante, porque fazem política com P maiúsculo e isso nos dá uma satisfação muito grande. E o detalhe também que você acabou de ser eleito presidente do PSD, né, Sérgio? Sim. E eleição há pouco tempo aí. Como é que está essa base hoje? Para falar para a gente sobre isso. E o que vai acontecer ano que vem. Vamos contar também sobre para o ano que vem. Estou ouvindo nos bastidores que serão muitos candidatos a deputado, mas é preciso ter consciência do voto, consciência da população, porque muito candidato e ninguém leva é muito ruim também, né? Sem dúvida. Hoje o PSD é o maior partido da cidade, né? Nós elegemos o prefeito e elegemos 6 vereadores, né? Então hoje nós temos a maior bancada na Câmara Municipal e o prefeito já na primeira pesquisa agora, recente, com uma aprovação de quase 70%. É muita coisa, né? Para uma cidade em que a régua do cidadão ela é alta, porque o nível de exigência do cidadão joseense é muito alto, né? Então, são políticas que foram sendo incorporadas e que o cidadão ele adquire e passa a ser parte da vida dele. E ele não admite ter perdas, né, no serviço público. Então, é muito difícil você manter esse nível e, felizmente, eu acho que a população acertou em escolher o Anderson para dar continuidade no trabalho que ele já vinha desenvolvendo quando ele sucedeu, então, hoje vice-governador Felício Ramute. Fico muito feliz que o Anderson está conseguindo imprimir uma boa gestão nesses primeiros 6 meses, né? A avaliação dele muito legal. E a gente espera que ele consiga, aí, nesses próximos 3 anos e meio, entregar aquilo que o cidadão joseense espera. E a sua eleição? A eleição foi uma eleição bem tranquila, né? Porque eu já estava como presidente do PSD, quando o Anderson se candidatou à reeleição, ele pediu que eu assumisse o partido e também me convidou para coordenar a campanha, né? Felizmente, nós logramos êxito, conseguimos reeleger o Anderson para dar continuidade nesse trabalho. E aí agora o Anderson e o Felício, junto com a comissão provisória que até então estava instalada e que coordenava o partido, eles indicaram o meu nome, a comissão entendeu que fazia todo sentido dar continuidade. E aí fizemos uma chapa única e foi por aclamação sábado passado. E a gente continua aí por mais 3 anos à frente do PSD. E agora não é mais provisório, agora... Não, agora o presidente é eleito. É eleito, não. E além de você, quem mais está no partido, na diretoria do partido? Eu convidei o Dr. William, que hoje é o vice-presidente, né? Nós temos ainda na executiva, nós temos a Lola, né? A Dolores, que hoje é a nossa secretária do partido. Nós temos o Jones, Juvenil, a Débora, tem mais, e o Zé Luiz. Zé Luiz Nunes, que entrevistamos ele semana passada aqui também. Então, uma entrevista. Talvez você falou conversando com o Rodrigo aqui, o proprietário aqui do Estúdio Brasa, onde a gente grava aqui o nosso programa. Aliás, um estúdio sensacional. Parabéns, né, Rodrigo? Muito legal mesmo. Todo mundo elogiando, equipe maravilhosa, o Lucas também, o Alan, enfim, né, uma galera de primeira linha. E você falando com ele sobre o PSD jovem, é isso, né? Exato. Hoje foi prerrogativa do presidente instaurar os segmentos, né? Então, o PSD jovem, nós tínhamos até então, à frente da coordenação era a Amanda, que era a nossa presidente do PSD jovem, e agora nós trouxemos o Matheus, que assume o papel de ser o coordenador, a Amanda fica como vice-governadora, e a novidade foi que a gente conseguiu trazer o João, filho do nosso prefeito Anderson, que vai ser o secretário do PSD Jovem. Então, esses 3 hoje, eles vão estar responsáveis por atrair jovens para que possam ingressar e se interessar por política, né? A gente precisa ter cada vez mais o jovem se interessando e se apropriando da política, porque é através dela que a gente faz as mudanças significativas que a sociedade espera, né? Theo, mora da Theo, Sérgio Teodoro. Theo, me diga uma coisa, com relação ao jovem na política de São José dos Campos, como é que você avalia isso? São vários partidos, existe uma parcela da juventude nos partidos da cidade? A gente percebe que o jovem ele é meio refratário à política e a gente precisa fazer aqui uma meia-culpa, né? O histórico dos políticos no Brasil, a gente percebe muito político com conotações próprias e com interesses próprios que se sobrepõem ao interesse coletivo. Sim.
né? E o jovem, ele tem aversão a esse tipo de política, né? Do político que se interessa pela política para tirar proveito próprio. Então, a gente precisa, obviamente, trazer os jovens e explicar para ele como é que funciona e como é que se transforma a sociedade através da política. Porque é só através dela que você consegue ter avanços, por exemplo, para você mitigar a questão das diferenças sociais. Sim. Né? Para você mitigar, por exemplo, as questões raciais. Né? Por que nós temos tão poucos negros ingressando nas universidades? Então, é através dessas políticas que a gente precisa se apropriar delas e fazer um futuro melhor. E quem vai fazer esse futuro? Porque hoje eu sou o presidente, mas amanhã vai ter um jovem, daqui 20 anos é um jovem que pode estar entrando hoje no PSD e que vai ser o dirigente do partido lá na frente. Estou me referindo ao partido, mas isso também vale para a vida pública da cidade. A carreira mesmo, né? Hoje o Anderson é o prefeito, mas daqui 20 anos pode ser um jovem de 18, 19 anos que vai estar concorrendo e que pode assumir o executivo da cidade. Então é importante que o jovem se aproxime, faça um pouco de leitura dos partidos, vejam o conteúdo programático de cada partido, o que eles acreditam como política, e procure se aproximar, entender um pouco dessa construção partidária, porque é através dela que a gente vai conseguir fazer bons candidatos e, efetivamente, bons políticos que serão gestores tanto no executivo como no legislativo. Além disso, tem também o PSD de pessoas negras, é isso? Sim, né? sim. Tá. Nós não tínhamos até então, e nesta eleição nós fizemos, como diz o estatuto do PSD nacional, então nós não tínhamos, mas existia a prerrogativa de se criar, e a doutora Neuza então assume o papel para a gente ter também dentro do PSD o PSD negro, para a gente poder tratar essa questão racial também muito mais claramente e abertamente com os nossos filiados. Né? E isso aberto às pessoas negras dos dois sexos, né? Exato. Ou não, agora hoje mudou tudo, não dá para saber, né? É verdade. Mostra o nosso respeito, né? Mas a realidade é essa. Vale né? a pena a gente falar também do PSD Sustentabilidade, que é coordenado pelo Leonardo Magno, né? Que parece que também já utiliza o espaço aqui do Rodrigo para fazer alguns podcasts. Então, o Leonardo também é um cara que tem uma experiência muito grande, né? É um cara que contribui muito com essa pauta da sustentabilidade. E nós estamos na Semana do Meio Ambiente. Então, aliás, hoje é o dia, hoje, né? Hoje o Dia Mundial, né? do Meio Ambiente, né? E que seja um meio ambiente de verdade, que seja preservado, que seja muito bem cuidado, porque não é fácil não, né? É verdade. Mas a cidade tem hoje a sorte de ter o Manara como secretário do Meio Ambiente, um cara muito experiente, competente, altamente técnico, conduz politicamente. Estuda a causa, né? Exatamente. E isso dá uma segurança para a cidade de saber que não haverão políticas que não vão respeitar o meio ambiente, né? Hoje, PSDB e o Podemos se uniram a isso de forma nacional. O que muda para você? O que você vai falar para o nosso pessoal que está acompanhando o nosso ON News aqui, o nosso podcast, Theo? Pelo que eu li hoje, eu vi uma matéria no Estadão, logo que eles fizeram a convenção pela manhã, dizendo que foi aprovada a fusão, né, do Podemos pelo PSDB. Então, o Marconi Perillo, o Aécio Neves, também a Renata Abreu do Podemos. Mas também já ficou agendado reuniões para a semana que vem para acertar os detalhes. Então, a gente vai precisar entender quais são os detalhes, né? O Brasil é um país continental. Você imagina as diferenças que existem entre essas duas agendas em todos os municípios do nosso país. Então, eles vão precisar fazer aí uma conversa para entender aonde vai se sobrepor o PSDB, onde vai se sobrepor o diretório do Podemos e fazer essa acomodação. Mas eu acho que o PSDB não tem muita alternativa. Ele vai precisar fazer ou uma federação ou uma fusão com algum partido para que ele possa ter acesso a fundo partidário e para que ele possa continuar com seus quadros, uma vez que o partido vem derretendo. Né? A gente percebe claramente que os quadros estão... Ou faz isso, acaba, né? Eduardo Leite veio recentemente para o PSD, a Raquel Lira veio recentemente para o PSD, o Edson, o governador do Mato Grosso, tem uma conversa também muito adiantada para que ele venha também ingressar ao PSD. Ou seja, não vai ter e Sul. O PSDB... O estado de São Paulo, né? Hoje só tem um governador do PSDB e que está prestes a sair. Então, assim, a situação é muito delicada e triste. E é triste ver o PSDB
chegar onde chegou, né? Eu que fiz parte desse partido, né? Durante alguns anos, e com tristeza que eu vejo o caminho que o partido tomou. Mas são escolhas e consequências, né? O partido precisa fazer uma autoanálise para entender que algumas atitudes foram equivocadas e que levaram o partido a essa derrocada. Né? Não tem como falar, Theo. A gente sabe que muitos políticos de São José dos Campos, que eram do PSDB, migraram para outros partidos, inclusive para o Podemos. E agora, como é que vai ser receber esse político dissidente vindo para o Podemos, que também está na base do governo de Anderson Farias, como é o caso, por exemplo, do Melo? Eu acho que quando você tem a fusão ou a federação, abre-se uma janela e que aqueles que não concordam, eles podem migrar para uma outra legenda. Então, talvez essa seja uma alternativa. Aqueles que não quiserem, de repente, fazer parte desse novo partido, e eu não sei ainda em que condições será, se a Renata que vai ter o controle ou se será o Marconi Perillo, o atual presidente do PSDB, ainda não está claro, a gente não tem informações ainda de quem é que vai controlar o partido. Mas eu acho que essa janela permite para aqueles que não concordam, né, que possam migrar para outros partidos. Talvez esse seja um caminho. Mas seriam bem-vindos na base do governo do Anderson, em razão do que houve na eleição passada? Todos aqueles que quiserem vir para a base do governo e que queiram legitimamente defender os interesses da população e ajudar o prefeito Anderson a construir uma cidade que o joseense merece, são bem-vindos. Agora, a gente não pode esquecer tudo o que aconteceu no passado, né? Você não pode, num determinado momento, fazer uma crítica contundente e, num segundo momento, por uma questão de fusão partidária, você fazer parte do time. Então tem que ter coerência política, tem que ter bom senso. Então por isso que eu acho que talvez a janela que abre para que você possa se desfiliar e filiar a uma outra legenda, talvez seja um caminho mais verdadeiro aí para esses que não concordam com a forma como a gente vem fazendo política aqui. O governo do município pode ou não aceitar determinado político do partido que ele não concorda? Não, o governo ele tem, as alianças são partidárias, né? Sim. Então, assim, obviamente que dentro dos partidos você tem aqueles que são mais próximos, que têm mais identidade com a tua pauta política e outros menos. Mas a nossa coligação e a nossa sempre é com o partido, é de partido para partido. Né? Com relação, então, agora, ano que vem, temos eleições para governadores, senadores, deputados estaduais, federais, presidente. E o que se fala em São Paulo, principalmente, é uma puxada de tapete em cima do Felício. O que você fala? Você ouviu falar isso já, com certeza, né? O que você pode falar sobre isso? Se você não ouviu, eu te falo. A gente ouve de tudo, né? Sim, agora assim, né? Começa agora, né? Não, a gente já vem ouvindo, né? Assim, a sorte é que o Felício é um cara, ele é muito tranquilo, né? Ele, bom coração, né? E ele tá focado em ajudar o Tarcísio a transformar São Paulo, né? Esse é o grande a grande preocupação dele. Já vista o que ele fez lá na Cracolândia, né? Sem dúvida nenhuma. Deu resultado. Sim, sim. Num primeiro momento, muitos achavam, o Tarcísio está querendo condenar o Felício. Olha o tamanho do abacaxi que ele entregou. Quem conhece um pouco o Felício sabe quanto ele é obstinado e focado para resolver problemas, né? Então, nós já sabíamos que ele, com o time que ele organizou e com o apoio do prefeito de São Paulo, eles teriam condições de fazer um belo trabalho. E foi o que foi feito. Hoje, aquela região da Cracolândia é a região mais monitorada eletronicamente do mundo. São mais de 300, 400 câmaras em 8 quilômetros quadrados. Então, assim, muita câmera. Era uma sombra Sim. onde todo tipo de criminoso atuava, tá certo? Sem ser reconhecido por ninguém. Sem ser incomodado, né? Sem ser incomodado. A partir do momento que você joga a luz, e aí você joga as câmeras com reconhecimento facial, começa a ter um banco de dados, você começa a identificar quem é quem. Só para você ter um exemplo do que aconteceu. Existia uma senhora cadeirante, eu não sei se o Felício já contou essa história para você. Tinha uma senhora cadeirante que ficou ali nas cenas abertas de uso, e o pessoal que presta apoio, né, do social,
já tinham abordado ela inúmeras vezes, até pela condição de cadeirante dela, e sugerindo a ela, olha, a gente pode te levar para uma casa, né, a gente pode te dar condições melhores, mas para você sair da rua. E ela relutava em sair. Subimos a imagem dela para o banco de dados e a gente começou a perceber que ela estava traficando. E aí, quando conseguimos identificar a real identidade dela... Me contou a história, verdade. Quando nós conseguimos identificar o real, porque ela usava um nome fictício. Quando nós usamos as imagens para identificar ela, ela era foragida e respondia por um crime. Então, assim, a gente começou a pegar esse tipo de gente que frequentava o local e que ali passava despercebido, era uma terra de ninguém. Ninguém imaginava isso, né? Então, isso também corroborou muito para que o traficante tivesse dificuldade de estar ali, tá certo? E isso fez com que, quando você não tem a oferta, você não tem o consumidor. Então, o cara que perambulava por lá, ele ficava por lá porque lá ele tinha fácil acesso à droga. A partir do momento que você começa a tirar o traficante de cena, o cara ele não tem por que ficar lá, porque ele não vai ter acesso. E isso aconteceu por quê? Primeiro, as pessoas que queriam tratamento conseguiram. O Estado dá tratamento para todos aqueles que quiserem se tratar. E aqueles que não quiserem se tratar e que viviam em função do tráfico, eles acabaram tendo que se desmobilizar, voltando para as suas cidades de origem, porque já não tinham a facilidade que encontravam no passado. E muitos acabaram sendo presos, porque uma coisa é você ser usuário de droga, outra coisa é você ser um criminoso procurado pela justiça. Sim. E isso acometeu que as pessoas acabaram se afastando daquela região, porque passou a ser uma região muito policiada e de difícil acesso para quem não tem ficha limpa. Agora, que não dá para esquecer também o quando que o Felício sofreu com aquelas informações de que ele enchia a Kombi e mandava para cá, né? De pessoas ocupadas, de usuários de droga, enfim, né? Não foi fácil para ele, né, Theo? A oposição sempre tenta desarticular um trabalho sério que está sendo feito, né? Politicamente, a gente tem esse mal, né? Então, tudo aquilo que alguém está fazendo bem, a oposição tenta achar um viés para atacar. Sim. E o que encontraram ali foi o seguinte, durante a campanha, inclusive do ano passado, do prefeito Anderson, isso veio muito à voga. A gente, inclusive, teve vídeos do nosso opositor na campanha, de um dos candidatos, que colocou uma filmagem de moradores de rua de São Paulo no programa eleitoral gratuito. É maldade, né? E nós tivemos que, inclusive, interpelá-lo na justiça. Ele foi obrigado a pagar uma multa e tirar o vídeo do ar, porque ele usava pessoas de São Paulo, da capital, dizendo que eram moradores de São José. Então, esse tipo de política, do quanto pior, melhor, isso serve para só desestabilizar. O Felício estava muito tranquilo, fez um belo trabalho. Os avanços lá não param, não pensa que está resolvido. Ali é um trabalho de persistência, né, para que não se volte a instalar novamente aquele número. Nós chegamos a ter 2.000 pessoas nas cenas abertas de uso. Recentemente você tem 60, 40. Exatamente. Então, assim... Caiu muito, né? De fato, o trabalho foi muito bem feito e o resultado está aí para todo paulistano ver, né? E para o ano que vem, o que você imagina ano que vem, pessoal, para o Felício? O que você está desenhando na vida do Felício em São Paulo, junto ao governo Tarcísio de Freitas? Felício que ele tanto apoia, né? O Felício está imbuído em apoiar o Tarcísio na decisão que o Tarcísio tomar. Né? É óbvio que hoje, tanto o Tarcísio como o Felício, a intenção deles é ir para uma reeleição e continuar mais 4 anos à frente do governo do Estado de São Paulo, porque vem fazendo um bom trabalho e essa administração, esse governo está muito bem avaliado pelo paulista. Então, a ideia principal é essa. Agora, quando você se torna um homem público e político, você não é dono mais do seu destino, tá certo? Então, assim, a gente vê reais possibilidades. Hoje saiu uma pesquisa da Quest, não sei se você chegou a ver, mas já coloca o Tarcísio em empate técnico com o presidente Lula num possível segundo turno. Exato. Então, assim, como é que um político com... São 3, o Tarcísio, o Lula e mais um que não lembro quem é. Inclusive, acho que a Michele também, a esposa do Bolsonaro também. E o Ratinho do Paraná também está bem avaliado. Bem avaliado. Também do PSD, Sim. Muito bem avaliado. Então, assim, você não controla mais. Né? Se as forças políticas entenderem que para representar a centro-direita será o Tarcísio, eu acho que dificilmente ele vai se negar
a esse papel. Mas se você perguntar a ele qual é o objetivo dele hoje, é continuar à frente do Estado de São Paulo. Exatamente isso. Mas também, e o Tarcísio, se saindo do governo para se candidatar à presidência, abre a brecha para o Felício virar governador. Aí o Felício assume. Será que assume? Porque se fala muito no André do Prado, uma articulação política, o sonho do André do Prado é ser governador do Estado de São Paulo. Como é que se enxerga isso? Deu um nó na minha cabeça, viu, Não, Theo? eu li. Será que isso vai acontecer? Eu li uma matéria na semana passada, eu vi algo parecido e uma proposta que não tem pé, nem cabeça, né? A proposta era, se o Tarcísio sair, o Felício sai junto. E aí o André, como presidente da Câmara, assumiria o governo. Isso. E aí a contraproposta seria que o Felício viesse candidato a deputado estadual para assumir a presidência da Alesp. Ou seja, você não vê, né? Uma elucubração sem nenhum Felício sentido. É executivo, jamais legislativo, né? Isso ele cansou de falar, né? Não há a menor possibilidade, né? Então, assim, isso tudo é para tentar soltar alguns balões de ensaio para ver como é que isso cai. Né, no meio político, na imprensa. Mas, de fato mesmo, não dá para levar a sério esse tipo de conjectura. Mas também não dá para ficar quieto, né? Não, mas é continuar trabalhando. É continuar fazendo... Política é jogo, né? É continuar fazendo o que eles estão fazendo. Nesse jogo, André do Prado, Márcio Alvino, Valdemar Costa Neto jogam muito bem, né? Haja vista a quantidade de municípios que eles fizeram prefeito, né? Sim. Não pode desprezar uma ideia dessa aí, uma fala dessa. É importante ficar de olho aberto. Não tenha dúvida. O PL, obviamente que a onda Bolsonaro fez do PL o grande partido que é hoje. Sim. Tá certo? Eu não tenho dúvidas nenhuma. Se o Bolsonaro tivesse em outra legenda, o PL não teria o tamanho que tem. Né? Então, assim, muito do que o PL conseguiu foi em função da onda bolsonarista. Eu vou te dar um dado aqui. Na última eleição, o PL fez, no estado de São Paulo, para deputado, 5,5 milhões de votos. PL. O PL. Então, nós tínhamos 4 que fez 2,5 milhões. Quem são? Carla Zambelli, que está foragida, inclusive na lista da Interpol a partir de hoje. Já está na lista? Já foi incluída na hoje lista da Interpol. Hoje é quinta-feira à noite, agora são 7 horas da noite, numa quinta-feira, então ela foi já para a lista. Já está na lista da Interpol. Entendi. Então está sendo procurado, pode ser presa a qualquer momento. Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, o Ricardo Salles, que foi para o Novo, sim, e o Derrite, que foi o secretário da Segurança Pública, que foi para o Podemos. Isso. Então, esses 4 fizeram 2,5 milhões dos 5 milhões de votos. Então, assim, para você ser candidato ao PL, não vai ter um grande puxador de voto na eleição do ano que vem. Entendi. Então, assim... E essa conta tem que ser feita, né? Essa conta tem que ser feita. Quando você tem 4 candidatos que somam 2,5 milhões de votos, você traz. Ou seja, 50% mais... dos votos, praticamente, exatamente, né? Praticamente 50%. Tanto que já há também rumores de que o PL quer trazer o Nicolas para São Paulo, para ele ser o grande puxador de voto em São Paulo. Nicolas Ferreira. Agora, o Nicolas não vai abandonar o seu reduto eleitoral, que é Minas Gerais. Minas Gerais, Se ele deixa de ser deputado federal por Minas para ser deputado por São Paulo, ele perde todo o trabalho que ele tem em Minas. Não vai querer isso, né? Então, eu acho que não é inteligente fazer esse movimento, embora o PL... E ele é inteligente, né? Exatamente. É muito inteligente, né? Exatamente. Então, tá. E com relação ano que vem aos deputados estaduais federais aqui na região do Vale do Paraíba? Nós temos aqui hoje 2 deputados praticamente, que é o deputado Elton e a deputada Letícia Aguiar. E ano que vem, o que se pode fazer para que as pessoas de São José, principalmente, elejam os seus deputados? Porque São José, apesar de ter o Elton e ter a Letícia, mas ainda cabe mais candidatos e cabe mais deputados. Concorda comigo? E aí eu incluo mais um, que é o Ortiz Júnior, que hoje é deputado também de Taubaté, né, mas representa também a nossa região. Não foi eleito, né, como deputado, ficou como suplente ele e assumiu. Como suplente, assumiu. Assumiu, está deputado hoje. Está, né, como deputado, ele estava no PSDB e hoje ele está no Cidadania, que é a federação. Aliás, um político experiente, né? Inteligentíssimo, muito experiente, né? Muito experiente. De Taubaté. Ele teve pela frente o Sérgio, que foi deputado, o Serginho do Novo, que foi deputado estadual. E que veio a prefeito. E que veio a prefeito e que a cidade de Taubaté entendeu que ele seria o novo. Né? Esquecendo, tem o Milton Vieira também, né? Milton que está licenciado.
Sim, está como secretário. Ele está como secretário do Ricardo Nunes em São em Paulo. São Paulo. É. Então, fala para mim sobre esse desenho, sobre a conscientização para que São José tenha mais deputados. É importante que a região faça mais deputados, né? Muito importante. Eu acho que, nesse sentido, o Felício, como hoje o grande líder aqui da região do PSD e como vice-governador, vai ter um papel fundamental. Então, assim, nós vamos ter que ter um trabalho muito bem elaborado. O PSD já vem trabalhando isso. O Martelli, que é um dos assessores do Gilberto Kassab, já vem trabalhando não só no Vale, mas como todo o Estado, para a gente tentar, de fato, fazer... Em todas as regiões nós temos deputados estaduais e deputados federais que representem legitimamente a nossa região. Nós estamos, obviamente, que com o Milton, o Republicanos hoje faz parte do nosso governo aqui no município e faz parte do governo do Estado, da base do governador Tarcísio. Então, o Milton é uma pessoa que a gente tem um respeito, um carinho muito grande, tem feito um bom trabalho aqui pela região, embora esteja licenciado. Mas se faz muito importante que o eleitor do Vale do Paraíba ele invista nos candidatos do Vale do Paraíba. Porque nesse cenário a gente vê muito deputado de outras regiões buscando voto aqui na região. E então, muito, né? E são muitos votos que vão embora. Sim. E esse candidato vem, faz a campanha, e depois despeja dinheiro na cidade, nos seus parceiros, nos seus candidatos, a pessoa que apoia, e, tchau, ganhou, vai embora. Nunca mais volta, né? Verdade. Nem emenda manda, né? Então, o que a gente pede? Que o eleitor... E a gente está tendo um avanço muito significativo. Eu acho que o brasileiro ele está ficando politizado. A gente está discutindo política. A política já está fazendo parte do dia a dia. Há alguns anos, não muito longe disso, a gente tinha aversão à política e a gente... eu me lembro que a gente via a cena de pessoas indo e voltando, catando papelzinho no chão para... votar, gostei né? da cara desse, vou votar. Absurdo isso, né? E agora esse que não pode votar, né? Então. Nesse que joga papelzinho santinho na rua que não pode ser votado, porque é o cara que ajuda você a cair na rua, a escorregar, bater cabeça, idoso, enfim, né? Esse que suja a cidade não deve ser eleito, é a minha opinião. E eu tenho uma opinião também que o voto não deve ser obrigatório. Sim. Se a pessoa não se sente capaz para escolher, porque se ela vai escolher o candidato dela no dia da votação, pegando um papelzinho no chão, ela não está preparada para votar. Sim. Então, assim, esses que não estão preparados... Mas é um perigo também, né, Theo? É um perigo. De botar um lá que também não está nem aí com a coisa, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter clareza para não ser mais obrigatório. As pessoas que querem votar têm que ter consciência que elas precisam saber. Para isso, né? Votar ou não votar, né? E você tem o voto mais qualificado. Sim. Né? Aquele que, olha, eu não quero participar desse processo, não concordo, tal. Ele é obrigado a ir lá e votar. E muitas vezes a gente vê tiriricas sendo eleito, né? Figuras... E junto com ele mais uma galera vem atrás, né? Puxa mais um monte. Então, assim, esse tipo de voto é que ele não ajuda a melhorar a representatividade política. Né? Esse tipo de voto ele só atrapalha. Então, quando você libera aquele que não tem interesse pela política, que não precisa votar, você vai ter um voto mais qualificado. Eu acho que aí passa um pouco da melhora dos políticos para a gente possa ter cada vez mais políticos preparados e competentes para fazer a gestão das cidades. Né? Já fizeram uma contagem de 15 pré-candidatos a deputado aqui na cidade. Como é que você analisa isso? O cenário para estadual vai ser realmente muito congestionado, né? Então, assim, eu acho que nós vamos ter um número grande no Vale de candidatos a deputados estaduais. Quem serão eles? Olha, Nada oficial, né? Não, por enquanto nada oficial, a gente ainda vai ter que ter discussões dentro dos diretórios, né? Para poder chegar nos nomes. Mas, assim, os que eu vejo assim, com os mais expoentes que foram prefeitos recentemente. Para estadual, depois federal. Então, o Thales, por exemplo, que é de Cruzeiro. Que é o de Cruzeiro. Estadual. Vem para estadual, já tem dito que vem para estadual. O Soliva, me parece que vem para federal. De Guará. De Guará, sim. Mas ainda não fechou questão, porque o vice dele também vai para federal. O Antônio Carlos de Caraguá deve vir para estadual. Então, assim... Colucci.
O Colucci deve também vir para... Federal, parece, né? Eu vi comentários de que seria para federal. Federal, que eu vi também. Mas não sei se ele vai reconsiderar. Porque para estadual vai estar realmente bem congestionado. Vai ter muita gente concorrendo. E divide muito voto, né? Vai. Isaías, eu não sei se ele também para estadual ou para federal. Acho que vem para federal. Para federal? Não tenho certeza. Tá. Ou Isaías vem para estadual, sendo apoiado pelo Cury, que vem federal. Tem essa conversa, eu já vi também. Não sei se isso procede ou não, mas é o que eu já ouvi na rua aí. Tá. Agora é tudo balão de ensaio, né? Você vê um monte de situações. O Ortiz deve, se ele não perder o mandato, que eu acho que ele não deve perder agora com essa ida dele para o Cidadania, ele deve terminar o mandato, ele deve vir para a reeleição para estadual. Pode até perder o mandato, vai perder no fim da... Pode, mas vai perder lá. Em setembro, em agosto, setembro. Daí já viu, não tem... Então, ele deve vir para estadual. A Letícia e o Elton, eu acho que também devem vir para estadual novamente. Então, eu acho que o quadro pré-estadual ele tá mais polarizado. O federal, eu vejo o Soliva lá do Guará, né? Que possa vir. Eu não sei se o Isaías vai tentar federal ou estadual. Não tenho tido acesso e conversado com o Isaías. Ele agora está no MDB, né? Isso. Então, não sei o que o Baleia está pensando aqui. Também não entendi do Isaías também, que jamais sairia do PSDB, brigou, de repente migrou para o MDB. Vai entender político, né? Não, pois é. Respeito a decisão dele. E foi um dos que criticou duramente a decisão do Felício e do Anderson, de todo o grupo que saiu do PSDB. O PSDB ia invadir São José. Acabou. Pois é. Então, assim, a gente lamenta que esse tipo de decisão seja tomado tardiamente. Isso só corrobora para que a decisão que nós tomamos há 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, foi uma decisão acertada. Sim. Nós já víamos que o PSDB estava numa rota de realmente ser um partido pequeno e até acabar. E o que a gente está vendo hoje, né, com essa convenção homologando aí a fusão com o Podemos, mostra exatamente que nós estávamos certos naquele momento de buscar novos ares, onde a gente pudesse fazer política como a gente sempre fez aqui em São José. Depois das eleições para prefeito, Theo, vocês falaram, você chegou a falar com o Emanuel, com o Eduardo Cury, com o Melo ou não? Não. Não se encontrou mais, né? Não. Uma pena isso, né? É uma pena, mas assim... Foi um grupo que ficou junto quanto tempo? Muitos anos. Muitos anos, né? Muitos anos. Infelizmente, às vezes as vaidades elas impedem que você caminhe na mesma direção, né? Sim. Eu ficaria muito feliz se o grupo tivesse unido até hoje, porque com certeza, o grupo fez muito pela cidade, né? Exatamente. Então, assim, mas infelizmente tomaram uma decisão. Não foi falta de convite, né? Quando o Felício tomou a decisão, enquanto prefeito, né, chefe do executivo, tomou a decisão de migrar. O convite foi feito para Emanuel, o convite foi feito para Cury, o Kassab esteve aqui na cidade mais de uma vez para conversar com o Cury, para que o Cury pudesse fazer o movimento junto com o Felício. Mas, infelizmente, eles decidiram que o melhor local para fazer política naquele momento ainda era o PSDB. E hoje mostra que estavam equivocados, tanto que o Cury saiu do PSDB e foi para o PL. O Isaías também saiu? O Isaías também saiu. Então, realmente, nada daquilo que eles imaginaram aconteceu, né? É verdade. Então, estamos chegando no final aqui do nosso podcast, o News. Ah, já? Quer falar mais sobre o quê? Vamos falar mal de quem agora? Na política se tem, né? Vamos arrebentar no meio, né? Passou rápido. Eu quero te agradecer a sua vinda aqui, mais uma vez aqui com a gente aqui. Sempre que a gente pede pro Theo alguma coisa, é na hora. Assim, é impressionante. É uma pessoa que... Aliás, ele foi da Engenvale também. Fui diretor executivo da agência. Então, realmente, a tua história na política joseense e no estado de São Paulo é grande, né? Eu consegui contribuir um pouco, né? O Felício tem uma frase que ele diz, a gente mais acertou do que errou. E se a gente continua ainda à frente da cidade, é porque a população reconhece isso, né? A gente erra, todo ser humano está passível de erro. Só não erra aquele que não arrisca, aquele que não tenta, aquele que fica na inércia. E a gente é voluntarioso, a gente procura sempre fazer as inovações e a gente tenta acertar mais do que errar. Provocação. O que é melhor, errar ou brigar?
Depende. Se você briga, mas você está convicto de o motivo da briga, você está seguro de que você está fazendo a coisa certa, justa e boa, eu acho que vale mais a pena você brigar por aquilo que você acredita e defende. Né? É muito ruim ser inimigo, né? Isso não deveria acontecer nunca, né? Eu acho que essa palavra inimigo, às vezes, ela é meio pejorativa para algumas situações. Dentro do ambiente político, o antagonismo, ele faz com que a pluralidade seja evidenciada. Então, assim, eu posso discordar de você, mas eu vou respeitar o direito de você pensar diferente de mim. Não tenho dúvida. Né? E é assim que você constrói um processo democrático. Agora, muitas pessoas entendem o seguinte, se você vai para lá e eu vou para cá, você é meu inimigo. Não. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de clareza na leitura de entender que tanto esquerda como direita, elas têm alguma coisa de bom. A gente precisa não ficar nos extremos, porque os extremos são burros, são poucos inteligentes. E aí você não consegue enxergar o que o outro tem de positivo e que você possa levar para uma administração pública que a esquerda ou a direita façam de bom. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade na hora de escolher inimigos. Eu não digo que tenho inimigos, talvez pessoas que pensem diferente de mim, mas com todo o respeito, claro. Então, maravilha. Sucesso você. Obrigado, Clemente. Posso parar por aqui agora, então? Agora sim. Tá bom ou vamos... Rapaz, se mexer no balaio aqui... Tem coisa, hein? Tem coisa. Prazer estar aqui. Mas o tempo vai dizer aí. Acho que a gente está... até o final do ano as coisas vão estar mais claras, a gente vai ter um cenário mais lúcido de quem são os candidatos, com reais chances. Então, vamos fica um lembrete aí para a população joseense, para o eleitor joseense. Pense em candidatos da sua cidade. Sem dúvida. Isso é o mais importante. Verdade. Então, obrigado, Clemente. Obrigado a você, sucesso. Um abraço, viu? Prazer tê-lo aqui. Prazer. Tamo junto. Obrigadão. Até mais, valeu.